Bom dia, apaixonados pelo aprendizado. Bom, outro dia eu postei no meu status um problema que me intrigou por muito tempo. Na verdade, eu sabia a resposta do problema e mesmo assim continuava intrigado e não concordando tanto com a resposta. Até que um dia eu tive que ensinar esse problema e então eu tive que fazer o quê? Eu fui explorar, eu fui entrar no problema para realmente decidir se eu ia concordar com a resposta que eu já sabia, com a resposta correta, ou se eu ia buscar mudar o sistema, né? Então o que eu fiz foi colocar o problema em prática. E com o problema em prática eu mudei minha visão e consegui entender o porquê da solução. Mas isso me deixou inquieto, me deixou assim, será que esse problema ele era muito óbvio e eu que não conseguia entender o porquê que estava errado? Será que era eu que estava indo pelos caminhos tortos? Bom, indo mais a fundo, a primeira coisa que eu fiz foi postar no meu status este problema. E ele se resume na seguinte história. Um apresentador de TV te apresenta 3 portas e diz que atrás de uma delas tem um carro e atrás das outras 2 tem bodes, ou qualquer coisa que não tenha valor. O seu interesse é descobrir onde está o carro para poder ganhá-lo. Então você escolhe uma das 3 portas, por exemplo a porta 1. Sabendo disso, o apresentador vai pegar uma das outras 2 portas, a 2 ou a 3, e vai eliminar uma que tem o bode. Então o apresentador vai te perguntar: agora que eu já eliminei uma porta, por exemplo, eliminei a 3, você quer trocar de porta, sair da 1 e ir para 2, ou quer se manter na 1? E o problema é, qual seria a melhor escolha? Manter-se na porta que você escolheu no primeiro momento, trocar de porta para a porta que sobrou, ou não faz diferença? E eu não posso negar que mesmo sabendo a resposta, já tendo escutado esse problema algumas vezes e visto até algumas explicações, a resposta, já vou até dar uma prévia, a resposta é que o ideal é trocar. Quando você troca, você cai de 33% de chance de acerto para 66% de chance. Mas o mais intrigante não é a resposta. O mais intrigante é por quê? Porque se sobram 2 portas, deveria ser 50% para uma e 50% para outra. Então por que não é assim? Por que uma vai ter 33% e a outra vai ter 66%, sendo que apenas eliminou uma porta que com certeza foi um bode? E então este problema me gerou esta dúvida, e eu acho que hoje em dia, se alguém chegar na mesma dúvida que eu, a minha recomendação vai ser: pega você, coloca 3 objetos, pega 3 papéis e escreve um carro em um deles e desafia alguém e faça exatamente isso, como se você fosse o apresentador. E você, eu acho que vai começar a reparar que realmente trocar é a melhor escolha comparado com ficar. Mas vamos tentar explorar um pouco mais sobre essa história. Esse problema, ele já existia em 1990. E ele foi criado, na verdade, para um show apresentado por esse homem, o Monty Hall. Na verdade, o problema sempre ficou conhecido como o problema de Monty Hall, que apresentava um problema chamado Let's Make a Deal. E ele criou esse problema para entreter as pessoas, né? Então realmente acontecia dele mostrar uma porta que tinha um carro, as outras 2 portas tinham alguma coisa de pouco valor. Então o problema ganhou o nome desse apresentador, o problema de Monty Hall. Mas na mesma época, enquanto esse apresentador fazia esse programa de TV, existia uma mulher conhecida como a mulher mais inteligente do mundo naquela época. O nome dela era Marilyn Vos Savant. Ela era conhecida pela Miss Aprendizado, né? Miss Aprendiz. E ela trabalhava da seguinte forma: as pessoas mandavam dúvidas, questionamentos, puzzles de matemática, questões, e ela respondia nos jornais. Até que um dia mandaram esse problema para ela, exatamente o problema da situação deste espetáculo. E a resposta dela que surpreendeu as pessoas. Esperava-se que ela respondesse, como ela é a mulher mais inteligente, esperava-se que ela respondesse 50%. Até por parecer uma pergunta muito óbvia, muito fácil. Mas ela respondeu que quem mudasse teria 66% de chance de acerto e quem ficasse na porta teria 33% de chance de acerto. Então ela começou a ser muito criticada. Parte disso por ela ser mulher, e parte por ela dar uma resposta que parecia ser óbvio estar errada. Olhem algumas cartas que enviaram para ela,
após ela ter dado a resposta desse problema. Então Marilyn, ela adorava resolver problemas e na verdade o trabalho dela se baseava nisso. Os problemas mais diversos, ela ficou muito conhecida. Se você pesquisar sobre a mulher mais inteligente do mundo, provavelmente você vai acabar encontrando frases sobre ela. Tá aí para quem ficar curioso sobre mulheres que se desenvolveram para matemática, física, etc. Aí tem mais um nome para vocês. Então, quando Marilyn respondeu que seria mais vantajoso trocar de porta em vez de ficar, ela começou a receber muitas e muitas críticas de doutores da época, de matemáticos renomados, de universidades famosas. Vou mostrar algumas críticas. Por exemplo, esse doutor aqui, o PhD, Scott Smith, ele falou: você estragou tudo, dá pra ver que você tem dificuldade com princípios básicos de como trabalhar com isso. Eu vou te explicar. Depois que ele revela uma das portas, né, depois que ele revela um dos bodes, agora você tem uma chance em duas de estar correta. Escolha ficar ou não, trocar de situação ou não, não faz diferença alguma, dá na mesma. E já temos o bastante de analfabetos em matemática no nosso país. E não precisa que a pessoa com o maior QI do mundo propague isso, propague mais isso. Olha o nível das pessoas, do que disseram para ela, né? Outro disse assim: talvez mulheres olhem para problemas de matemática diferente de homens. Então tem um pouco aí de preconceito por ela ser mulher. Já o outro PhD que disse assim: você está totalmente errada sobre o problema sobre a questão do talk show. E eu espero que essa controvérsia traga a atenção do público para o grande problema que nós temos da educação matemática no nosso país. Grande problema sério nacional que nós temos, né? A crise nacional. Se você puder admitir seu erro, você estaria contribuindo de uma forma construtiva para solucionar esse problema deplorável. Quantos matemáticos irritados são necessários para fazer você mudar de ideia? Meu, olhem esses pontos, essas cartas que foram enviadas como críticas por esta resposta. Então esse problema, ele realmente foi muito, muito, muito famoso em 1990, porque ela, a pessoa mais inteligente do mundo na época, tendo que aceitar críticas de todas as pessoas, está certo de aceitar, as pessoas têm que criticar, mas assim, ela refutou, né? Ela mandou mais 3 mensagens pelo jornal para explicar todo o raciocínio dela. Então aqui nós vamos tentar explicar o raciocínio dela, e é bem legal que traz um pouco de clareza o que ela fez para poder explicar. Antes de explicar o que ela fez, eu vou mostrar o que ela fez. Então nós vamos fazer um teste com vocês que estão assistindo. Se vocês propor assistir, é bem de boa, não vai precisar de fazer nada além de participar aí mentalmente, tá bom? Eu vou mostrar a partir de agora as 3 portas, e você vai apenas escolher uma das 3, tanto faz. Escolha uma porta que você acredita ter o automóvel, dentre as 3 portas, e então eu vou eliminar uma das outras 2, uma porta que tem a bode. E aí você vai saber depois qual a solução. E eu quero que você note se você acertaria, se você se mantivesse na porta que você ficasse, ou se trocando você acertaria. Você pode marcar isso com o dedo, ou ir contando aí mentalmente. Eu vou mostrar 10 tentativas. E aí você faz aí o pensamento e vê o que você conclui. 10 tentativas porque fica mais fácil de falarmos de probabilidade. Então bora lá, vamos para o primeiro. 3 portas, escolha uma, tanto faz. Escolha a que você acha que está o carro. Espero que tenha escolhido. Agora eu vou mostrar onde está o carro. E quero que você pense o seguinte: se você se mantivesse nessa porta, você acertaria? Ou se você trocando de porta, você acertaria? Lembrando que só existe uma possível troca. Se você escolheu a 1, você não pode trocar para 2 ou para 3. Se você escolheu a 1 e o carro estiver na 2, eu vou eliminar a 3. Eu vou eliminar uma porta que tem a bode. Então, vamos lá. Escolha uma porta e pronto. Se você escolheu a 2, se mantendo, você acertaria. Trocando, você erraria. Então, quem escolheu a 2 está dando ponto para quem se mantivesse na porta. Vamos mais uma. Pronto, escolheu. E olha a solução e ponto. E aí? Agora estava na porta 1. Se você tivesse escolhido a 1 e se mantivesse, você ia acertar. Se você tivesse escolhido a 1 e trocasse, você ia errar. Mas vê qual que você escolheu, né? Vê se seria ponto se você se mantivesse ou se você trocasse de porta. Vai anotando.
Pode anotar, sei lá, mentalmente, ou pode pegar um papelzinho e anotar, ó. Acertaria a primeira se me mantendo, acertaria a segunda trocando e vai anotando. Terceira chance. Olha a resposta. Quarta chance. Se quiser pausar o vídeo. E se quiser a cada momento que eu mostrar as portas, você pausa o vídeo para escolher a porta. E a resposta. Quinta chance. 3, 2, 1. A resposta. Sexta chance. Escolheu. E a resposta. Sétima chance. E a resposta. Oitava. 3, 2, 1. E a resposta. Nona. Escolha e a resposta. E a décima. E a resposta. E agora, faça a contabilidade e veja o seguinte. Em quantos dos casos, desses 10 casos, você acertaria se mantendo na sua escolha? E em quantos você acertaria trocando sua escolha? E veja se seria mais vantajoso trocar ou se manter de acordo com suas escolhas. E é claro que só isso não diz nada. Você fez uma probabilidade somente entre 10 portas, né? E só uma pessoa fazendo. Teríamos de fazer aqui 50, 100 vezes para poder realmente reparar o que está acontecendo. Fazendo 50, 100, 1000 vezes, aí ia começar a reparar que realmente a quantidade de acertos que teríamos quando trocamos ia ficar muito maior que a quantidade de acertos quando nós mantemos a nossa escolha. Mas, como que a Marilyn conseguiu explicar isso para os matemáticos que criticavam tanto? Então a Marilyn ela publicou uma tabela de possibilidades. Olhem para a tabela. E agora, vamos supor que a pessoa vai lá, sempre escolhe a porta 1. Sempre escolha a porta 1. Bom, tem 3 possibilidades. O carro poderia estar na porta 1, ou na porta 2, ou na porta 3. Se o carro estiver na porta 1, e a pessoa que sempre escolhe a porta 1 decidiu trocar de carro, isso ela vai perder. Então o carro está na porta 1, ela vai perder. Mas se o carro estiver na porta 2 ou na porta 3, e ela escolheu a porta 1 e trocou, ela vai para a porta 2 ou vai para a porta 3. Então ela vai vencer. Repare então que quando você escolhe trocar, você vai ter 2 em 3 chances para vencer. 2 em 3, 66% de chance de vitória. Já se você escolhe ficar na porta, se eu escolher a porta 1 e vou me manter na porta 1, só vai ter uma chance de eu vencer, que vai ser o caso do carro estar na porta 1. Então, se eu me mantiver na porta 1, eu vou vencer porque o carro está na porta 1. Mas se o carro estiver na porta 2, eu vou perder. E se o carro estiver na porta 3, eu vou perder. Então eu vou ter 1 em 3 chances de vencer. Então aqui eu tenho 33% de chance de vencer quando eu me mantenho na resposta. E aí, você pode perguntar assim, mas calma, e a dúvida ainda, mas por que não é 50%? E aí eu vou propor uma outra situação. Uma situação dessa vez que eu não vou mostrar as portas. Mas pega você. Eu vou me desafiar a eu adivinhar o que você está fazendo aí. Tá bom? Adivinhar um objeto, por exemplo. Pegue você aí. 10 objetos. Pode ser iguais, diferentes. Só que um deles eu quero escolher. Um deles vai ser o seu celular. E você vai posicionar os 10 objetos na sua mesa. Em forma aleatória. O celular vai estar em qualquer uma das posições, de 1 até 10. Só você vai saber, não tem como porque eu estou aqui gravando o vídeo. E agora vai ser a seguinte situação. Busque os objetos. 9 objetos, podem ser iguais, pode ser folhinha de papel, não importa. E pegue o seu celular e posicione nos 10 locais. De 1 até 10, só você vai saber. Neste momento, eu vou tentar adivinhar onde ele está. Beleza? Como se fossem essas 10 portas. Quando eu falar onde está, então se quiser agora pegar os objetos, preparar tudo certinho, pausa o vídeo e eu espero. Agora que você posicionou o objeto, note que eu tenho 1/10 de chance de acertar onde ele está. Então eu escolhi o local 9. Eu posso ter acertado ou posso ter errado, mas é muito mais provável que eu tenha errado. 1/10 de chance, 1 a cada 10 vezes eu vou acertar esse objeto. Então, escolhi o local 9. Bom, você vai eliminar 8 dos outros locais, sendo que você não pode eliminar o local onde está o celular e você não pode eliminar o local que eu escolhi. Por exemplo,
Se o local que estiver o celular for a porta 1, for o local 1, você tem que manter ele lá, para eu ter chance ainda de trocar, e também tem que manter onde eu estou, para poder ter chance de me manter. Então agora você vai eliminar os outros. Então, por exemplo, se estiver na porta 1, você vai eliminar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 10. E aí fica sobrando somente o 1 e o 9. Aqui que vem o grande... Como assim, né? O que se passa? Porque alguém que pega a situação agora vai olhar e tem duas portas. Tem a 1 e tem a 9. Você tem 50% de chance de acerto. E na verdade, não. Na verdade, agora a minha chance vai de 1 em 10 para 9 em 10. Eu tinha 10% de chance de acertar e agora eu vou saltar para 90% de chance de acertar. E por que isso vai acontecer? Porque se o carro, no caso do celular, se o celular estivesse na porta que eu escolhi, eu só vou acertar se eu me mantiver nessa porta. Mas se o carro estivesse em qualquer uma das outras 9 portas, eu vou acertar agora porque eu vou trocar de porta. Então agora eu quero que você repare. Espero que você já tenha eliminado as portas que não estão o objeto, né? Mas mantido só o local que ele estava e o local que eu escolhi. E eu vou fazer minha troca. Troquei, pronto. Eu fui do 9 para a posição que sobrou. E aí, deixa nos comentários. Eu acertei ou eu errei? Vamos descobrir na probabilidade dos comentários. Quantas pessoas vão responder que eu acertei, quantas pessoas vão responder que eu errei. Beleza? E aí, para finalizar, como assim, sabe? É só essa informação de portas eliminadas mudou a probabilidade. Na verdade, nós estamos acostumados a mudar probabilidades por conta de informações. Aqui nós chamamos de variáveis. Mas, por exemplo, qual é a chance de numa partida de xadrez entre duas pessoas, um ganhar? 50%. Ou talvez pode falar, não, ou ele ganha ou ele empata, ou ele ganha ou ele perde ou ele empata, 33% de chance. Mas se eu colocar algumas informações sobre o jogador, será que isso não muda? Será que informações não mudam as estatísticas? Por exemplo, mudei agora. Qual é a chance do campeão mundial ganhar uma partida contra uma pessoa que acabou de aprender a mover as peças? Aí a chance está lá perto dos 100%, talvez 100% de chance. Assim como na Copa do Mundo, muitas pessoas fizeram apostas em vários times. Muitas pessoas acreditavam que o Brasil ia ser hexacampeão. Mas olha que interessante. Inteligências artificiais fizeram cálculos com base em estatísticas e concluíram, tem mais de mês na verdade já, concluíram que quem tem chance de vitória é a França ou a Argentina. Concluíram com base em informações que foram dadas. Assim como quando o Marrocos venceu o jogo, para muitas pessoas foi um choque, porque quebrou as estatísticas. Estatísticas não é um ponto de te dar certeza de algo. É um ponto de te dar onde tem mais chance de algo acontecer ou não. Tá bom? Então não quis dizer que nesse jogo das portas eu estou garantido que vou acertar. Mas é bem provável que a cada 10 pessoas que assistirem esse vídeo, em 9 delas, se fizerem esse jogo, eu vou acertar. Então boa sorte. E é esse o vídeo de hoje. Até mais.